Som, testando, som. Testando, som, 1, 2, testando, som. Testando, som. Teste de som, som, testando. Som. Obrigado, Pedro. Aguardamos. Agora sim, disse a Marciele. Obrigado, Marciele. Obrigado à vida do Pedro. Incansável, Pedro. Deus te abençoe, Pedro. Legal, Alexandre. Obrigado. Nós vamos orar, queridos, e eu quero convidar vocês, já abram as suas Bíblias no livro de 1 Crônicas. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 29. Verso 10 ao 13. Antes, iremos orar e invocar a presença do Espírito Santo entre nós, suplicar pela sua manifestação, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos leve ao trono de Cristo e promova descanso nos nossos corações, na nossa alma, no nosso espírito, e uma confiança irrestrita nele, em Deus, Pai Santo. Nos curvamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo toda a nossa indignidade, reconhecendo a nossa pecaminosidade, reconhecendo que somos falhos, reconhecendo que somos pecadores. Pai, oramos, suplicamos para que o Senhor nos abençoe e que o Teu Espírito possa iluminar o nosso coração, o nosso interior, para enxergarmos toda a beleza que há em Ti, Senhor. Os nossos olhos são limitados, as nossas afeições são poucas. Precisamos que o Senhor avive o nosso coração, nosso interior, vivifica-nos, para que possamos enxergar toda a beleza que há em Ti. Abençoe o nosso país, abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa cidade, todos aqueles que estão, Senhor, direta e indiretamente envolvidos com o bem comum, sobretudo aqueles que estão lutando pela supressão desta pandemia. Nós oramos nesta noite pedindo a Tua bênção a todos os lares que estão acompanhando este estudo bíblico, aos nossos irmãos que estão presentes no nosso espaço. Nós Te pedimos encarecidamente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero ler com vocês 1 Crônicas, capítulo 29. Versículo 10. Davi louvou ao Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és Tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque Teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo, e na Tua mão há força e poder.
contigo está o engrandecer e dar forças a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Amém. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Nós estamos, ao longo desses dias, querendo compreender a doutrina dos atributos de Deus. Na semana passada, nós vimos o amor de Deus. E hoje, eu quero meditar com vocês sobre o seguinte tema: a majestade de Deus, a grandeza de Deus. Bom? Majestade significa grandeza, elevada. Quando nós atribuímos majestade a alguém, nós estamos reconhecendo a sua grandeza e estamos expressando o nosso profundo respeito por ela. E a Bíblia descreve Deus como um rei soberano, como uma majestade soberana. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 93. Salmo 93. Olha o que o texto diz. Todos vocês encontraram? Reina o Senhor. Ele se revestiu de majestade. O Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Amém? Deus é majestoso, glorioso. Há outros textos, mas à guisa de introdução eu quero ler apenas esse com vocês. Quando a Bíblia fala sobre a majestade de Deus, ela está, queridos, declarando a sua grandeza e fazendo um convite para que todos nós possamos adorá-lo. E tenhamos pensamentos elevados sobre Deus. A adoração, às vezes, ela é fraca. Porque os nossos pensamentos sobre Deus são muito pequenos. Ou muito humanos. Foi a frase que o Martinho Lutero disse para um dos seus dissidentes. Ele disse: os seus pensamentos sobre Deus são humanos demais. E eu penso que nós podemos correr o risco de termos pensamentos pequenos demais sobre Deus, ou pensamentos sobre Deus humanos em demasiado. E por isso a nossa adoração é fraca, e em segundo lugar, e por isso a nossa experiência de sofrimento, ela é ausente de regozijo, de esperança. Porque se o nosso pensamento sobre Deus é muito pequeno, o pensamento que nós temos sobre nós mesmos pode ser elevado, e mais elevado ainda é o pensamento que nós temos sobre os nossos problemas. Nós podemos acreditar que os nossos problemas são maiores do que Deus. Nós podemos acreditar que o coronavírus é maior do que Deus. Nós podemos acreditar que os problemas econômicos do Brasil são maiores do que Deus, que o câncer é maior do que Deus, que a AIDS é maior do que Deus.
E não é esta a realidade, e sobretudo não é este o desejo de Deus, que se revelou nas Escrituras Sagradas como um Deus majestoso. E Ele sabe que nem sempre nós temos pensamentos grandes sobre Ele. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Você pensou em Deus hoje? O teu pensamento sobre Deus hoje foi elevado? Foi maior do que os teus problemas que você enfrentou hoje? Dias atrás eu estava lendo a Bíblia, e a primeira vez que Deus fala quem Ele é nas Escrituras Sagradas, Ele diz que Ele é todo-poderoso. Se Ele diz isto, que Ele é todo-poderoso, é porque os seres humanos não acreditam que Ele seja. Então, hoje, nós queremos ver um pouco sobre a grandeza de Deus. Porque nós queremos formar uma ideia sobre a grandeza dele nas nossas mentes. E como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos formar uma ideia sobre a grandeza de Deus, como de fato Ele é? Nós precisamos fazer duas coisas para ter esta ideia excelente sobre Deus. A primeira delas é remover todo o conceito pequeno que você tem sobre Deus. Que o Espírito Santo de Deus te auxilie, junto com a palavra dele, para que você remova todo o conceito pequeno que você tem sobre Deus na sua mente. E a segunda é comparar a grandeza de Deus com os poderes ou as forças que nós consideramos grandes. Comparar a grandeza de Deus com aquilo que você considera grande na sua mente e no seu coração. E para tal, eu convido vocês para ler a Bíblia comigo em Isaías, capítulo 40. Todos vocês acompanhem comigo. Isaías 40, versículo de número 12. Este capítulo da Bíblia é chamado de Eis o teu Deus. Ele contém 18 perguntas de Deus para a nação de Israel. Neste capítulo, Deus fala com pessoas desanimadas, amedrontadas, desapontadas, pessoas que perderam a fibra espiritual depois de tanto lutar e não enxergarem a causa de Deus prevalecendo, não enxergarem grandes avanços nas suas vidas. E, por causa disso, tiveram uma atitude de nutrir pensamentos pequenos sobre Deus. Ou, ora pequenos, ora humanos demais. Então, o profeta Isaías, nesse texto que nós vamos ler, ele desafia a nação de Israel a observar a grandeza de Deus, comparando com pelo menos 5 coisas que nós consideramos grandes demais. Isaías 40 e 12. A primeira coisa que nós consideramos grandes demais, Isaías nos chama para compararmos com Deus. E o que é esta coisa?
a criação do mundo. Vamos ver, do 12 ao 14. É a primeira coisa que Isaías nos chama para compararmos com a grandeza e a majestade de Deus. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha? E pesou os montes e as colinas numa balança? São perguntas retóricas que Deus faz com Israel. Ele está dizendo o seguinte: veja as minhas obras, vejam o que eu fiz. Será que existe alguém capaz de fazer aquilo que eu fiz? Toda a criação, Deus pegou ela e mediu em palmos. Um palmo. Nós enxergamos todo o universo que nós temos conhecimento. Sistema estelar, oceano, a Terra, os demais planetas. Deus diz que tudo isso está na palma da sua mão. Olha o que, versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Deus está dizendo, quando eu criei todo o universo, eu não pedi conselho para ninguém. Eu não busquei referências em ninguém. Eu não precisei fazer uma pesquisa arquitetônica, ou de engenharia, ou de física, ou de matemática, para criar o universo. Eu não fui a uma universidade estudar para poder criar o mundo. Eu me lembrei do famoso físico Albert Einstein, que não tinha um doutorado. Ele não era doutor. E aí perguntaram para ele, mas você não é doutor, como é que você fala nas universidades? Ele era convidado para falar. Talvez seja o homem mais inteligente que já viveu na face da terra. Depois, Salomão, talvez. Ele dizia, eu não tenho um doutorado porque eu não achei nenhuma universidade digna que consiga me dar um. Por isso que eu não tenho. Ele que desenvolveu a teoria da relatividade, disse que não era doutor porque não tinha encontrado ainda nenhuma universidade capaz de lhe conceder um doutorado. Aqui está Deus dizendo, guardando as devidas proporções, que ninguém foi capaz de ensinar a ele como fazer este mundo funcionar. Versículo 14. Com quem ele se aconselhou? Para que lhe desse compreensão. Lá no céu não tem biblioteca. Tá bom? Não existe universidade lá. Jesus nunca se sentou no banco de uma universidade. Aliás, o que a Bíblia fala dele sobre a sabedoria? Que ele é o quê? Paulo fala em Colossenses, vocês lembram? Nele reside a plenitude do quê? Toda a plenitude da sabedoria. Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Ninguém. Então a primeira coisa que nós precisamos para ter uma noção elevada sobre a majestade de Deus, sobre a grandeza de Deus, é compará-lo com aquilo que nós consideramos grande. E aquilo que nós consideramos grande demais, que é toda a extensão da criação, Deus diz que Ele coloca tudo isso na palma da sua mão.
Aliás, é atribuída ao Einstein a informação de que ele não se encantava com as igrejas. Olha só. Porque ele dizia que os pregadores eram responsáveis por fazer Deus pequeno demais. Ele disse o seguinte um dia: eu tive uma compreensão matemática sobre como tudo funciona na criação, que eu estou espantado com a ordem disso tudo. E quando eu vejo os pregadores falando sobre Deus, eu vejo que eles blasfemam, porque eles apresentam um Deus que é pequeno demais. E aquilo que nós falamos no começo, se o teu Deus for pequeno demais, a tua adoração será fraca demais e a tua experiência de sofrimento será terrível, porque você sempre vai acreditar que as tuas tribulações, as tuas adversidades, as tuas lutas são maiores do que Deus. Mas o Isaías deseja corrigir a nossa rota e nos mostrar a grandeza deste Deus. Fazemos isto comparando com aquilo que nós consideramos grandes. A segunda coisa, a grandeza de Deus comparada com as nações do mundo. Versículo de número 15. A majestade de Deus em comparação com as nações. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Se você estiver um dia enchendo um balde na sua casa, para levá-lo de uma parte de um quintal a outra, se cair um pingo no chão, certamente você não vai voltar para encher o balde de novo, porque um pingo não faz diferença. Só se você for muito metódico. E eu conheço pessoas assim, que faz o pingo. As nações são consideradas por Deus como um pingo que cai de um balde cheio de água. Nada. Quais são as nações mais poderosas da face da terra hoje? Na época do Isaías, eram 3. A Síria, o Egito e a Babilônia. Grandes potências que provocavam muito medo na nação de Israel, porque eram potências militares e tinham um número elevado de soldados ao seu dispor. E tinham também um grande armamento bélico, coisa que Israel não tinha. E por isso essas nações atemorizavam o povo de Israel. Hoje, vamos colocar Estados Unidos da América, Rússia, Alemanha, França, Inglaterra, Canadá, China. 7, né? Japão. Aí vem o segundo escalão. Austrália, Nova Zelândia. Índia, Paquistão. Coreia do Norte, tem bomba atômica também. Londrina, né? Holândia. O que essas nações são diante de Deus? Agora o Isaías não faz mais perguntas retóricas, como ele fez na sessão anterior. Ele faz uma asserção categórica. Ele afirma
categoricamente, todas elas são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Quando eu escuto os cristãos com medo da China comunista, eu dou risada, irmão. Tem esses dias uma pregação sobre a nova ordem mundial, sobre a confederação dos países comunistas, do Oriente contra o Ocidente. Eu dou risada. Porque está aqui. Você olha o desfile militar da China, que coloca medo em todo mundo. Eles serão o maior exército do mundo, em breve. A Coreia do Norte. Milhões de soldados. O poder econômico dos Estados Unidos da América. O poder tecnológico da Alemanha. Tudo isto diante de Deus é como, eu repito, um pingo de água que cai de um balde cheio. Nada. Por mais que estas nações são poderosas, o Isaías está dizendo, elas não são e nunca serão páreo para Deus. Elas não serão páreo para o Evangelho de Jesus Cristo, para o avanço da igreja. O comunismo persegue a igreja, ele não é páreo para a igreja de Jesus Cristo, para a causa de Deus. Terceiro lugar, versículo de número 22. A terceira força de comparação entre Deus e aquilo que nós consideramos grandes demais. Olha só o que ele diz agora, o mundo. E olha o que Deus fala sobre o mundo. Versículo 22. Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra. Terra é redonda. Cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Nós observamos o tamanho do mundo, a variedade, a complexidade de todo o universo criado. Há mais de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. E quando nós olhamos para tudo isto, esses dias eu passei na Barra Sul e vi o prédio lá gigantesco, e eu estava a pé, e olhando aquilo. Tem uma noção da sua insignificância diante de tanta grandeza. O mundo nos faz pequeno. Com a sua grandeza, o mundo nos torna pequenos e insignificantes, como nós de fato somos. Entretanto, Deus olha para o mundo e enxerga ele também muito pequeno, como um gafanhoto que às vezes nos incomoda numa noite de verão. Deus enxerga toda a grandeza do mundo como um pequeno e inofensivo gafanhoto. A próxima grandeza. Homens poderosos. Verso de número versículo 23. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Versículo 24. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha.
Agora Isaías nos convida a olharmos para os grandes homens do mundo. Quem são os grandes homens do mundo hoje? Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, Donald Trump, não. Putin, presidente da China, da Índia, o primeiro-ministro da Alemanha. Aqui o texto está dizendo algo importantíssimo sobre os nossos líderes. Esses homens que têm o poder de provocarem uma terceira guerra mundial. Esses homens que têm em suas mãos armas que são capazes de destruir a terra várias vezes. Esses homens que têm a capacidade de promover toda a geopolítica mundial. Mas aqui o Isaías trata eles com uma dupla ironia. Versículo 23, olha o que ele diz. É ele quem reduz a nada os príncipes e tornam em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco. Aqui vem a ironia. Já secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. E qual é a ironia? Essas pessoas proeminentes foram colocadas e designadas por Deus a estarem nos lugares aonde elas estão. Foi Deus quem as colocou lá. São príncipes, são juízes. Foi Deus que designou o Estado e as suas funções para o bem-estar da raça humana. Entretanto, eles acreditam que está nas mãos deles o poder de gerir o mundo. E a ironia é que, embora eles sejam plantados por Deus, todos os desígnios deles estão fadados a uma profunda nulidade. Eu vou repetir. É ele em quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nos últimos anos, nós temos elevado o nosso debate político. Não sei se isso é bom ou ruim. Não entro no mérito. Eu tenho algumas observações. Eu vejo muitas pessoas que se dizem cristãs falarem dos seus políticos com muito mais fervor do que elas falam de Jesus Cristo. Se elas brigassem por Jesus Cristo como elas brigam nas redes sociais, no WhatsApp, elas brigam com seus parentes, com seus amigos, eu tenho certeza que a causa do Evangelho estaria avançando muito mais. Esse texto de Isaías, de uma forma muito superficial, é um lembrete para nós de que Deus torna e tornará nulo todos os intentos dos líderes e dos juízes dessa terra. Que nós não devemos levar muito a sério o que o governo A ou B planeja fazer, o que a oposição planeja fazer, do que supostamente, eu não acredito nisso, uma nova ordem global planeja fazer. Porque o domínio deste mundo e da ordem deste mundo pertencem ao Senhor Jesus Cristo, a quem lhe foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Não vale a pena se desgastar por política. Não vale a pena
se desgastar confiando em homens, cujo poder é muito limitado, embora eles foram colocados em uma posição de muito poder. Eles nada são comparados com a grandeza e autoridade de Deus. A última comparação, antes da aplicação deste ensino do profeta Isaías sobre a grandeza de Deus. Versículo de número 26. Ele sai da história, sai da criação, ele sai do mundo, sai da história e pede para que a gente possa olhar, levantar os nossos olhos para o alto. Olha o que ele diz: levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Quais são essas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Charles Spurgeon dizia que as estrelas testemunharão contra a humanidade no dia do juízo, porque Deus chama elas pelo nome, elas obedecem, não falta uma. E Deus está chamando os seres humanos, e eles se recusam a vir até Ele. Mas o que Isaías está dizendo aqui é isso. Está mexendo com um dos ídolos do Oriente Antigo, as estrelas. Como nós vivemos num ambiente urbanizado e de excesso de luminosidade, vocês já perceberam que quase nós não chegamos mais estrelas no céu? Por quê? Há muita nuvem, e nessa nuvem não é as nuvens benéficas, nuvens de poluição. E há muita luz nas nossas cidades. Eu me lembro quando eu estive na Bahia, no sertão da Bahia, caminhando um dia à noite, com um grupo de irmãos para fazer um culto numa fazenda, num lugar remoto, e olhávamos para o céu, as pessoas começavam a chorar. No caminho para o culto, já houve uma emoção, um impacto da grandeza de Deus diante do espetáculo que Deus proporcionou para nós naquela noite. Um céu limpo e estrelado. O ser humano é incapaz de não ter pensamentos elevados sobre Deus e pensamentos adequados sobre si mesmo ao se deparar com uma cena daquela que eu nunca mais irei esquecer na minha vida. E aí está as estrelas. Elas revelam a nossa completa insignificância. Eu me lembro que na minha infância eu fui ao Planetário de São Paulo. Quero levar os meus filhos lá um dia. Assisti aquele espetáculo no Planetário. Todo mundo deitado no chão. 1 hora e pouco de espetáculo. Eu chorei vendo aquilo. Como funciona o sistema solar. Qualquer criança sabe que o Sol, com a sua grandeza infinita, o seu calor extraordinário, é uma estrela média dentro desse sistema. E bem nas médias existem estrelas mas muito maiores do que o próprio Sol. Bilhões e bilhões de estrelas e um número incontável de galáxias que contém dentro delas milhões de estrelas que estão anos-luz de distância da gente.
Como que eles podem ser deuses? O profeta Isaías está dizendo, se foram criadas por Deus e que obedecem à voz de alguém que transcende a este universo. Isaías está dizendo para o povo de Israel, como é que vocês podem querer adotar os deuses dos babilônicos, que adoram estrelas? Como vocês podem ousar? Existe um Deus que reina soberanamente. Sobre elas. E as chama pelo nome. E nenhuma delas falta no dia da reunião. Já imaginou isso? Esse é o teu Deus, Fran. Agora, o nosso universo é um universo de quinta categoria. Perto do que existe lá em cima. E este Deus grande fez uma promessa para nós, que talvez não tenha feito para os outros sistemas, os outros planetas. Ele prometeu descer com a sua glória e nos redimir. E a pergunta que se faz é a seguinte: será que esse Deus não é digno da sua confiança? Agora, o Isaías aplica toda essa doutrina fazendo 3 perguntas para nós. Eu quero terminar rápido para a gente orar. Sobretudo, orar pelos nossos problemas, à luz da grandeza deste Deus. Versículo 25. A primeira pergunta é: com quem vocês vão me comparar? Hoje eu estava lendo o Salmo 50, deixa eu ler aqui. Verso 21. Se você puder ler, abra sua Bíblia, Salmo 50 e o verso 21. Eu grifei isso aqui na minha Bíblia, porque eu nunca tinha pensado nisso. Como eu estava estudando sobre esse tema, olha só, você tem feito essas coisas, e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você. Mas agora eu o repreenderei e porei tudo à sua vista. É a fala do Lutero para o Erasmo. Você tem pensamentos muito humanos sobre Deus. Você pensa que Deus é igual a você. Voltamos a Isaías 40. Verso 25. Com quem vocês vão me comparar à luz de tudo isto que eu falei com vocês? Acerca da minha grandeza em relação à criação, acerca da minha grandeza em relação às nações, acerca da minha grandeza em relação ao mundo, acerca da minha grandeza em relação aos homens poderosos, acerca da minha grandeza acerca das estrelas. Com quem vocês vão me comparar? Com o coronavírus? Com a crise econômica? Com o desemprego? Com a inflação? Com as instabilidades do governo?
Com quem vocês vão me comparar? Não há possibilidade de comparação. A quem eu seria igual? Diz o santo. Se ele diz aqui que ele é santo, está dizendo que ele é transcendente, separado de tudo o que foi criado. Nós não podemos ter pensamentos errados sobre Deus. E como que nós corrigimos os nossos pensamentos errados sobre Deus, que todos têm? Através das Escrituras Sagradas, lendo a Bíblia, ouvindo mensagens em que Deus é supremo na igreja. Mensagens centradas em Deus e na sua grandeza. Porque, infelizmente, queridos, a idolatria é muito sutil. Idolatria não é se curvar apenas diante de ídolos. Pregador famoso, um homem de Deus, Renato vai gostar agora, reverendo Tozer, dizia que a essência da idolatria, é manter pensamentos indignos sobre Deus. A essência da idolatria é manter pensamentos sobre Deus que são indignos diante da grandeza dele. E por causa disso, a nossa experiência de adoração e a nossa capacidade de resiliência no sofrimento é tão escassa. Porque nós acreditamos que este mundo e os seus problemas são maiores do que Deus. Mas não são. A quem vocês vão me comparar? A segunda pergunta. Versículo de número 27. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? A primeira pergunta era para corrigir os pensamentos que nós temos errados sobre Deus. A segunda é para corrigir os pensamentos errados que nós temos sobre Deus em relação a nós. Um escritor disse que uma vez aconselhou uma mulher na sua igreja que estava sofrendo muito. Ela disse, pastor, eu sei que Deus me ama, só que eu tenho certeza que Ele não gosta de mim. João 3,16 diz que Deus ama o mundo de tal maneira. Eu sei que Ele me ama, mas pessoalmente eu acho que Ele não gosta de mim. Era o mesmo sentimento que o povo de Israel tinha. O meu caminho está encoberto ao Senhor. Deus não me enxerga, Ele é muito grande. E, portanto, Ele é incapaz de me enxergar. Ele é incapaz de se importar com alguém tão insignificante como eu. Eu posso afirmar que Deus é muito grande para te ignorar. Ele é incapaz de ignorar você. E Ele deu provas disso ao enviar o seu Filho, Jesus Cristo.
para viver a vida que você não poderia viver, para sofrer a penalidade que você deveria sofrer, para ressuscitar dentre os mortos e, assunto aos céus, enviar o Espírito Santo para habitar dentro de você. O envolvimento de Deus com você é profundo, é antigo e é perpétuo, nunca terá fim. E por último, Isaías faz a terceira pergunta, verso 28. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. A sabedoria dele é insondável. Será que você não sabe? Será que você não escuta que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? Essa pergunta tem por finalidade repreender a nossa dificuldade em crer na majestade de Deus. Porque nós podemos estar tão envolvidos com esta vida e os seus dramas, que reduzimos a Deus com uma das deidades que estão disponíveis neste mercado religioso, tão palatável ao coração humano. Não. Nós somos amados, redimidos por alguém eterno, Criador de todas as coisas, e não se cansa e não se fadiga. Deus não está, eu abro parênteses, de saco cheio do mundo. Soltando vento, fumaça pelo nariz, estressado, precisando de férias. Não. Deus está nesse instante num trono, inabalável, rodeado de seres que não ousam fitá-lo com os olhos, mas que diante da sua majestade afirmam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Estas afirmações, estas promessas, quais são as promessas que ele faz aqui? Olha só, versículo 29, ele fortalece o cansado. Em 1 Crônicas 29, que nós lemos hoje, diz que é Deus quem dá força aos homens. Não é o complexo de vitaminas que você toma. Não é a tua alimentação balanceada. Tudo isso tem um valor, não é tratado de somenos. Mas quem te dá força de verdade é Deus. Quem te faz levantar pela manhã, quando você tem vontade de permanecer deitado na sua cama, é Deus. Quando você está pronto a desistir de tudo, mas vem um sopro, uma brisa sobre você e te faz continuar, isto vem de Deus. Ele fortalece o cansado e multiplica, olha só, ele multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. É promessa dele. Os jovens se cansam. Há uma geração, uma juventude cansada.
Mas não é que estão sem ânimo para lavar a louça depois do almoço, Josi. Para ajudar a tirar a mesa, subir com as compras do carro, trocar um botijão de gás. Eles estão sem força espiritual, emocional, para fazer frente a este mundo. Os moços de exaustos caem. Mas olha a promessa no versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isto é, quem tem esperança em Deus, tem as suas forças renovadas, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém. Estas promessas de Deus, as promessas de alguém que tem poder de cumpri-las, porque Ele é majestoso, devem colocar uma mola nos nossos pés, um brilho nos nossos olhos e um fio de aço na nossa coluna. Nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores, por causa deste Deus. Eis o teu Deus, diz o profeta Isaías. E quem é este Deus que nós aprendemos hoje? Ele é majestoso. Majestoso vem de grandeza. Ele não pode ser comparado com ninguém. Amém? Que Deus nos abençoe. Se alguém tem alguma pergunta, alguma observação, algum pedido de oração, faça, registre isto aí através do Facebook ou apresente aqui os que estão presentes no nosso salão, para que a gente possa orar. A Leda pede pela dona Albina, sua amiga. Tem um papel aqui. Vou registrar, que eu vou pedir para o Pedro, para o Renato e para o Tiago orarem hoje à noite aqui. Orar pela Fran e a sua família. Alguém que esteja acompanhando através do Facebook e deseja pedir oração por alguma causa, você pode fazer o seu pedido e o Pedro vai registrando. Começa com o Tiago, depois o Renato, depois o Pedro, tá bom? Senhor, te louvamos, Pai, pela tua grandeza. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor se revelou para nós através do teu Filho Jesus, através da tua palavra. Te louvamos, Pai, porque mesmo o Senhor sendo tão grande, o Senhor nos deixou o teu Espírito Consolador, que continua a obra de Cristo até hoje aqui na terra. Te louvamos porque somos seres desprezíveis, mas a tua misericórdia nos alcança e nos livra de sermos consumidos. Tamanhos são os nossos pecados, Senhor. Te louvamos pela grandeza da tua santidade, pela beleza da tua santidade. Tu és infinitamente santo. Tu és um Deus que não muda. Confiamos em ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus imutável. Te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua graça. E onde abundou o pecado, nós sabemos que superabundou a sua graça, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus gracioso. Te louvamos porque o Senhor nos deu o teu Filho para morrer em nosso lugar naquela cruz, Senhor. Ensina-nos a te conhecer a cada dia mais através da tua palavra e que teu Espírito Santo possa transformar os nossos corações a cada dia, Senhor. Pedimos agora, Pai, pela família da Fran,
pela dona Albina, o Senhor sabe o que passa na vida dessas pessoas. E aprendemos hoje que o Senhor é grande e os nossos problemas são infinitamente pequenos diante da tua grandeza, Senhor. Que nós possamos provar a cada dia mais a tua grandeza, as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. E nós louvamos ao Deus único, Criador dos céus e da terra, Deus poderoso, terrível em louvores. A ti rendemos graças, a ti rendemos a nossa adoração, em nome de Jesus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu louvor, para o céu louvor, para o céu, para o céu, para o céu louvor. Ó majestoso Pai, grandioso, glorioso, Criador e sustentador de todas as coisas, nos curvamos, nos prostramos ante a majestade do Senhor. O louvor fica bem ao Senhor, porque o Senhor é forte em poder, o Senhor é grande em força. Ó Senhor, nós estamos mesmo alegres, porque servimos não um Deus pequeno, não um Deus fraco, não um Deus limitado, mas servimos e adoramos ao Deus El Shaddai Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Porque nós podemos ter adversidades, dificuldades, lutas, enfermidades, problemas financeiros, Senhor, familiares, econômicos. Nós podemos ter muitos problemas, mas o Senhor é maior, o Senhor é bem maior do que tudo isto, Senhor Deus majestoso. Oh Pai, o Senhor é esse que habita no mais alto e elevado lugar, é o santo, aquele que é 3 vezes santo, santo, mas também habita no coração do contrito, do abatido, do arrependido. Senhor, aleluia, do lavado no sangue, do comprado pelo sangue, daquele que é propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos a tua igreja, o teu povo, Senhor, somos eleitos do Senhor, chamados do Senhor, predestinados do Senhor. Nós queremos dizer que amamos o Senhor, amamos muito o Senhor, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por realmente ouvirmos a tua palavra nesta manhã, de falar da tua grandeza, da tua riqueza, da tua eternidade, do teu poderio. Ó Senhor, que privilégio, Senhor, que bênção, Senhor, pertencer ao Senhor. Mas invocamos as tuas bênção sobre essa comunidade de fé, os irmãos que aqui congregam. Se porventura alguns, Senhor, estão com fraqueza espiritual, nós olhamos a tua palavra que o Senhor é aquele que dá força, o Senhor é aquele que renova as forças, o Senhor é aquele que multiplica as forças do cansado, o cansado espiritual, o que está exausto fisicamente também. O Senhor é o Deus da renovação. Então, Senhor, esteja mesmo fazendo isso na nossa cidade, no nosso Brasil, Senhor, ó, renovando a economia, renovando, Senhor Deus mesmo, a saúde do nosso
Brasil. Pai, nós te pedimos as suas bênçãos, Senhor, para a nossa cidade, para que haja paz e prosperidade. Nós pedimos a tua bênção sobre os irmãos que estão conosco online, irmãos que estão em outras cidades, Pai, estão no mesmo espírito, Senhor. Nós invocamos as tuas bênçãos sobre os irmãos, Senhor. Jesus, o Senhor visita com um espírito de alegria mesmo. O Senhor visita eles, ó Senhor, com esta fé, Senhor, abrindo os olhos do entendimento para compreendermos, Senhor, para termos uma visão da tua grandeza, para crermos muito mais no Senhor, que para o Senhor nada é impossível. Ó Senhor, muito obrigado, aceita a nossa adoração e vem abençoar, Senhor Jesus. Ó, abençoa mesmo, Senhor, aqueles que estão nos hospitais da nossa cidade. Nós oramos em favor da cidade de Manaus uma vez mais, para aqueles que estão lá, Senhor Deus, precisando da visitação do Senhor, da cura do Senhor, da provisão, meu Deus, a tua igreja ali, manifestada ali, a igreja presbiteriana, seja mesmo abençoando aquela comunidade, aquela denominação, para estar investindo na saúde, para estar orando, para estar, Senhor, cooperando, contribuindo, Senhor, com as viúvas, com os órfãos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, Senhor, pedindo as tuas bênçãos, Pai. Ó Senhor, sem Jesus Cristo nada somos, nada podemos fazer, mas com o Senhor nós saltamos muralha, destruímos exército, do Senhor nós somos mais do que vencedor. Ó Jesus maravilhoso. Senhor, nos colocamos na sua presença nessa noite mais uma vez, Pai. Clamamos a Ti, Senhor Deus, colocamos a Ti os pedidos dessa noite de oração, todos eles, Senhor Deus, tanto os que foram colocados aqui na igreja, como os que foram descritos, Senhor Deus, na internet, e também aqueles que o Senhor nos tocou o coração para pedir, Pai. Nós nos lembramos dos pastores que pediram oração pela vida deles, os familiares, Pai, que estão com Covid, que estão, Senhor Deus, doentes, Pai. Nós te pedimos para que o Senhor venha mesmo sobre eles, que a sua graça venha estar sobre eles mais uma vez, Pai, que o Senhor os cure, os liberte, Senhor Deus, desse mal, e que eles possam testemunhar mesmo a cura do Senhor, Pai, referente a esse vírus, Senhor Deus, que tem nos assolado. Meu Deus, que a família deles possa ser forte, Senhor Deus, corajosa, e possa continuar, Senhor Deus, nos caminhos do Senhor. E que logo, Senhor Deus, a gente possa ter boas notícias sobre eles, Senhor. Que a igreja que eles pastoreiam, onde eles estão atuando, trabalhando também, Senhor Deus, possa ser revestida com a sua graça, com o seu Espírito Santo. Senhor, que Tu esteja sobre eles, Pai. Nós te pedimos também, Pai, pelo pedido sobre a vida da Ruana, que ela tenha uma boa recuperação, Senhor Deus, por essa pequena cirurgia que ela fez. Senhor Deus, cuide mesmo dela, do filho dela, do marido. Senhor Deus, cuide mesmo do casamento deles, abençoe, Senhor Deus, a vida deles, dê a eles ainda mais do seu Espírito Santo, dê a eles ainda mais do seu conhecimento sobre Ti, Senhor. Abra-se mesmo para eles, Senhor Deus, que eles possam mesmo se regozijar e se alegrar em Ti, Pai. Eu te peço também, Pai, pela família do Jean, lá no norte do Paraná, Pai. O pai dele faleceu hoje, Senhor Deus, durante o dia, com um infarto. Senhor Deus, que o Senhor venha mesmo estar com ele, Senhor. Que o Senhor possa se fazer presente nesse momento de luto. E que as pessoas e que sua igreja também seja presente com ele, Senhor Deus, nesse momento. Que a sua graça esteja com ele, Senhor, meu Deus. Meu Pai, nós pedimos por nós também, nós pedimos, Pai, pela nossa igreja, pelos nossos membros, pedimos, Senhor Deus, pelos nossos trabalhos, pelos nossos sonhos, por tudo aquilo que temos feito, Senhor Deus, em prol do Evangelho. Nós colocamos na sua presença porque queremos fazer mais do que isso, Senhor Deus.
queremos mesmo ser uma igreja missional, Senhor Deus, nessa cidade, na região do Vale do Itajaí. Queremos mesmo, Senhor Deus, ser cristãos verdadeiros, Senhor Deus, que fala mesmo da sua vontade, que fala mesmo do seu evangelho, que fala de Ti, Senhor Deus, e que está nas ruas, Senhor Deus, resplandecendo o Teu reino, a Tua graça, a Tua justiça, as Tuas obras, Senhor. Acabamos de aprender um pouco mais, Pai, sobre a Sua grandeza, Senhor Deus, mas nós, por muitas vezes, deixamos de Te defender com tanta pequenez, falamos tão pouco, Senhor Deus, dos atributos do nosso Deus, aquele que criou todos os céus e a terra. Senhor Deus, nos dê graça e nos capacite, Senhor Deus, para com poder estar mesmo falando das Suas palavras aqui, falando da história do mundo, Pai, que está em Suas mãos, Senhor Deus. Nós Te pedimos, Pai, que o Seu Espírito Santo nos revista mesmo, seja conosco, Pai, para que a gente possa ir mesmo pelas esquinas das ruas e fazer a obra que o Senhor preparou para nós, Pai. Que a gente possa mesmo discipular pessoas esse ano, que a gente possa mesmo, Pai, buscar mais o Teu reino, Senhor, que as pessoas possam ver a diferença na nossa igreja, que as pessoas possam ver mesmo o agir do Seu Espírito junto com a palavra, Senhor Deus, na nossa igreja, Senhor. Possa ver a diferença de uma igreja verdadeiramente de Cristo, que os nossos membros possam mesmo se atentar para isso, Senhor. Nós Te pedimos também, Senhor, para que o Senhor traga jovens para a nossa igreja, Senhor Deus. O Fábio falou agora dos jovens que estão perdidos, abatidos, cansados, que se cansam, que se fadigam, mas nós cremos num Deus que não se cansa. Que a gente possa mesmo ser a palavra de esperança para esses jovens, que a gente possa mesmo trazer um renovo para a vida deles, Senhor Deus, e que eles possam mesmo ser tocados pelo Seu Espírito Santo, Senhor Deus. Muitos estão sem identidade, não sabem quem são, o que irão fazer, não sabem da sua história, não sabem por que estão aqui. Senhor, meu Deus, esteja com eles, Senhor. Se apresente para os jovens da nossa região. Usa-nos para falar com eles. Usa-nos para ir até eles, Senhor Deus, para transformar eles, Senhor. Muitos jovens estão perdidos na nossa região, Pai. Buscam drogas, dinheiro, amores, mas esquecem do Criador dos céus e da terra. Meu Deus, que a gente possa mesmo, Pai, levar o Seu Evangelho até eles e que eles possam receber o Seu Evangelho com grande regozijo, Senhor Deus. Nós Te pedimos nessa noite, Pai. Nós pedimos também pela saúde daqueles que ainda estão com Covid, pelos hospitais, por aqueles que trabalham nos hospitais, Senhor Deus, aqueles que estão internados, que estão em leitos de UTI. Nós Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor cure a vida deles, Senhor Deus, que o Senhor mesmo faça a vida deles como testemunha para essa cura. Que também Te pedimos para que essas vacinas deem certo, que elas possam ser logo aplicadas, Senhor Deus, em toda a população, Pai. Senhor Deus, e que a população possa mesmo, Senhor Deus, reconhecer que vem de Ti, Senhor Deus. Porque em Ti são todas as coisas, por meio do Senhor, Pai, são todas as coisas, e não por meio de mãos humanas. Senhor Deus, se não fosse o Senhor que nos guardasse, se não fosse a Tua mão forte que nos guardasse, Senhor, quem nós seríamos? Não teríamos nem o conhecimento para caminhar, nem o conhecimento para respirar, não saberíamos, Senhor Deus, sequer ler, Senhor. Mas o Senhor nos deu graça e graça em abundância para aprender as coisas, aprender a fazer ciência. Então nós Te pedimos, Pai, como nós Te pedimos tanto ano passado por essas vacinas, nós Te pedimos também para que as pessoas se atentem e livremente queiram tomar essas vacinas, Senhor Deus. Milhares de pessoas morreram em todo o mundo, Pai. E agora muitos estão contra, Senhor Deus, a vacina que irá trazer um benefício para toda a população, Senhor. Que as pessoas possam pensar, Senhor,
no próximo, naqueles que estão ao lado, possam pensar em cuidar uns dos outros e amar uns aos outros, Senhor Deus, como o Senhor nos amou, Pai. Te pedimos mesmo, Senhor Deus, e já te agradecemos. Amém. Queridos, estamos concluindo o nosso estudo bíblico hoje. Domingo nós estaremos aqui às 19h30. Teremos o nosso culto de ceia, primeiro domingo do mês, às 19h30. Portanto, todos aqui para juntos celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o consolo do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.